Turma, tudo bem com você? Como você está? Hoje nossa última aula do caderno base 2. Última aula do caderno base 2 de língua portuguesa. Começamos com língua portuguesa e vamos terminar com língua portuguesa, falando sobre o mesmo tema que nós começamos, só que com atividades diferentes, que é o texto informativo. A nossa aula hoje está cheia de coraçãozinho hoje, em agradecimento a todos que me acompanharam até aqui. E hoje nós faremos duas atividades de acentuação na página 10, atividade 19, e o texto informativo na página 13, atividade 28. Bem-vindos e vamos lá à nossa aula. Bom, vamos fazer uma retomada rapidinho sobre o que a gente aprendeu, que é um texto informativo. Um texto informativo é um texto real e verdadeiro que descreve, explica e transmite uma informação sobre acontecimentos e informações sobre os mais variados assuntos. Então, ele é verdadeiro, tá? Não contém opiniões, é uma produção textual com uma linguagem clara e direta. Ele é formado, a estrutura dele é uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, ele tem começo, meio e fim, uma linguagem real e verdadeira, tá? E ela é uma produção textual toda organizada, padronizada, com a linguagem clara e direta. Tudo isso nós aprendemos na nossa primeira aula de língua portuguesa sobre o texto informativo. Exemplos de texto informativo: notícias, artigos científicos, avisos públicos, folhetos informativos, bulas de remédios, rótulos de embalagens, verbetes de dicionários, entrevistas, onde podemos encontrá-los? Em jornais, impressos ou na internet, revistas científicas, livros, jornais na televisão, alguns sites na internet, como a revista Ciências Hoje, entre outros. Então, os textos informativos, eles estão em diferentes mídias sociais e servem para nos informar sobre determinado assunto, tá bom? Qualquer assunto em qualquer lugar do mundo, ok? Muito bem. O que faremos na atividade de hoje? Ele já começa ali na página de vocês, falando assim, atividade 28, tá? Tá falando bem assim. Faça um pequeno texto informativo sobre a Covid-19. Para isso, leia antes materiais impressos ou digitais que tratem do tema e dê um título ao texto. Gente, texto não é frase, tá? Texto é texto, tem que ter a estrutura de um texto. Tem que ter parágrafo, a letra tem que estar boa, tem que ter letra maiúscula, pontuação, início, meio e fim, tá bom, gente? A professora trouxe para facilitar, vou postar para vocês do grupo, eu trouxe 3 textos, tá? Aqui tem 2, mas são 3 textos informativos, no qual vocês poderão escolher um deles para poder fazer a questão 28, ou também pode pesquisar na internet outros textos também e fazer um texto informativo sobre a Covid. Tem que ser sobre a Covid, tá bom? Tem que ter começo, tem que ter meio, fim. Aqui tem a data, da onde que foi tirado, tá vendo? O tema, né? Aqui nós estamos vendo ó, os parágrafos, tudo organizado em parágrafos aqui, os pontos, tá bom? Então, tem que ter a estrutura textual, não é de frase. Eu não vou considerar respostas que não têm estrutura textual, que a pessoa escreveu 1 ou 2 linhas, isso não é texto. É um texto informativo, por isso que eu já vou colocar para vocês aqui, para vocês verem um exemplo, tá? E que vocês possam fazer semelhante a esse ou fazer algum desses que a professora escolheu. Olha só, por que a professora retomou esse texto? Ele está lá na página 5 do seu caderno de atividade. Porque este texto é um texto informativo e ele também será base para você fazer a próxima atividade que a professora vai apresentar.
Só que agora nós temos um foco diferente, tá? Que é a acentuação das palavras. Observe que este texto está todo acentuado. Nós percebemos sinais aqui, ó, de acentuação. Austrália, um acento agudo, milhões, um tio, né? Ação, o tio. Deixa eu ver se eu acho algum acento circunflexo. Você, acento circunflexo. Então, esse texto, ele tá todo acentuado, tá? Tanto ele tem um título, como ele tem parágrafos, ó, 3 parágrafos alinhados, ele tem pontuação, ponto final, vírgula, e ele tem acento. Então, todos esses elementos fazem com que esse texto, ele seja um texto que nós possamos ler e compreender. Então, vamos lá, vamos ver o que está pedindo na atividade. Então, olha lá a atividade que você vai fazer. Você vai reescrever o parágrafo aqui, ó, desse texto, muito mais que apagar das luzes, o texto que a professora acabou de mostrar, que está na página 5. Então, você vai pegar o primeiro parágrafo e você vai reescrever. Reescrever quer dizer escrever de novo. Não é para você colocar acentuação aqui no texto, tá? Não é para você pegar e colocar aqui nesse que tá aqui, é para você reescrever o texto acentuando. Então, você vai fazer uma reescrita nas linhas aqui de baixo, acentuando adequadamente. Então, vamos lá. Nós já sabemos quais são os sinais, agora vamos lá, vamos recordar isso aqui. O acento agudo, nós utilizamos quando nós falamos com som aberto. Então, ó, chalé, café, boné. Então, a gente fala um som aberto, nós usamos o acento agudo. Já a crase é um acento que é esse mesmo acento agudo, só que virado ao contrário, ó, a gente chama de grave, o crase. A gente usa quando nós temos a junção de duas vogais A, tá? Então, quando a gente tem duas vogais, A mais A, então a gente utiliza a crase, por exemplo, foi a Bahia, foi para a Bahia, tá? Sempre antes de palavras femininas, não utilizamos antes de palavras masculinas. Aqui outro exemplo, ó. A menina vai à praia. A menina vai aonde? Vai à praia. Junção de A mais A, crase A. A gente sempre fala esse dito sim para a gente poder decorar um pouquinho mais. Tem outras regras também que vocês vão estudar posteriormente sobre cada uma delas. E nós temos acento circunflexo, que é um som mais fechado, por exemplo, você, IP, lâmpada, ele é utilizado nas vogais A, E e O, tá bom? Então, o acento circunflexo, o som mais fechado, enquanto o agudo é um som mais aberto. Ó, café, você, eu falo para baixo, você, café para cima, tá bom? Então, esses são os acentos. Pro, você não tá esquecendo de nenhum, não? E o tio? Não apareceu por quê? Porque o tio, ele não é considerado um acento na língua portuguesa. Ele, sim, é um sinal gráfico, tá? Que indica nasalização. Eita, quase não sai. Nasalização, nasal, som nasal, né? Quase que não sai aqui da professora. Então, eu utilizo nas vogais A e O quando eu quero esse som, ó, coração, melão. Olha só como que eu estou falando. Ó, órgão, irmã. Ó, o som sai aqui, ó. Leão, rã. Tá vendo como que sai? Então, isso a gente chama de som nasal. Rã, irmão. Então, este som, a gente utiliza o tio e nas vogais, sempre nas vogais A e na vogal O também. Então, ele não é considerado um acento e sim um som nasal. Muito bem. A partir disso, você já pode acentuar o seu texto bem bonitinho aí. Será que o acento é importante? Será que eu posso esquecer de colocar um acento na palavra? Será que ele muda o sentido das palavras, das frases de um texto? Muda totalmente. Observe essas palavras aqui, ó. Coco e cocô. Tem diferença de coco e cocô? Pais e país. Meus pais. Jorge Rosa. O país que eu moro, o Brasil. Tem diferença ou não tem? Camelo, animal e camelô, aquele que trabalha vendendo. Baba, tô babando aqui. E babá, muita diferença ou não? Totalmente, né? Secretaria e secretária. Forro e forró, mudou totalmente. Vamos ver a aplicação disso em uma frase. Ó,
Marcos ficou doído depois do exercício. Ele ficou dolorido, então ele está todo doído. Se eu retirar o acento agudo do doído, vou ler dessa forma. Marcos ficou doido depois do exercício. Ele ficou louco depois do exercício. Então, muda totalmente a minha frase, muda totalmente a palavra e muda totalmente o meu texto, algumas dessas palavras, correto? Então, se a palavra é semelhante e só o acento difere ela, quando eu esqueço um acento, eu mudo totalmente. Observe que doído é de dolorido. E se eu disser que ele ficou doido, quer dizer que ele ficou doidão, ele ficou maluco. Tudo bem? Compreendido? Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês pela parceria nessa conclusão do caderno 2, vocês foram maravilhosos, a professora teve muitas participações importantes, visualizações no canal do YouTube da professora, ainda precisa melhorar isso aí, as videoaulas são muito importantes, parabéns por você ter concluído, tá? Mas essa etapa tão importante, você merece fogos, você merece parabéns, você merece abraços, parabéns porque você tá terminando hoje comigo, tá? Um troféu para você de vitória, de conquista. Se você ainda não terminou o caderno, na semana que vem nós teremos mais uma semana para finalizar. Mas você que tá terminando hoje junto comigo, eu quero te dar os parabéns. E a gente vai se preparar para iniciar o próximo caderno, que eu vou dar só, ó, um spoiler aqui para você. Cadê? Aqui, ó. Ele já tá pronto na minha mão, pronto para começar. Mas isso é assunto para depois, né, gente? Parabéns pelas atividades, vocês são maravilhosos. Vocês merecem, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela parceria.